Nesta semana, a cidade de São Paulo completará 463 anos de existência. E no boletim deste domingo, há a proposta sobre o que podemos fazer como cristãos para a cidade de São Paulo. Ou seja, pregar ou contribuir com a proclamação do amor e da graça de Deus, a fim de que as pessoas conheçam o amor e a graça deste grandioso Deus e tenham a sua vida transformada pelo Evangelho. Por sua vez, o sermão desta manhã tem o propósito de destacar como nós podemos viver nesta grande cidade, cheia de desafios, oportunidades, mas também de riscos, conflitos e frustrações. Não sei quais os seus sentimentos e a sua avaliação sobre este início de ano de 2017. Considerando os acontecimentos em sua vida, estando aqui em São Paulo, ou até mesmo morando em nosso país. Não sei se você recebeu mais notícias boas do que ruins, ou ao contrário, se recebeu mais notícias ruins do que boas, e por isso o ano começou difícil, preocupante, desanimador e com uma carga muito grande de problemas para serem resolvidos e providências urgentes a serem tomadas. Em meio às apreensões e dificuldades das notícias ruins e em meio às expectativas em relação às boas notícias na cidade onde estamos e moramos, a partir do texto bíblico que nós lemos há pouco, a proposta que nós podemos extrair do texto bíblico é a de viver tendo Deus como o nosso pastor. Viver tendo Deus como nosso pastor. Esta é a primeira afirmação que encontramos na abertura do Salmo de número 23. Uma afirmação de fé, em que o salmista declara de maneira convincente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não há como negar que, no conjunto dos 150 salmos, o Salmo 23 está entre um dos mais bonitos e preferido das pessoas. Talvez seja até o mais conhecido e admirado de todos. E isto não é por acaso. O Salmo 23 é um salmo que tem uma mensagem confortadora para todos nós, é um salmo que inspira confiança e fortalece a nossa fé, é um salmo que aponta a ação de Deus em nosso favor, em meio às notícias ruins e aos acontecimentos desagradáveis. Aponta a ação de Deus em meio a toda forma de dificuldades e sofrimentos que estamos passando. É um salmo que fala, no final das contas, das bênçãos de Deus em nosso favor. E para tratar da ação confortadora de Deus em nossa vida, para fortalecer a nossa fé e para mostrar como Deus age em nós e por nós, o salmista se utiliza de 3 ambientes diferentes para demonstrar tudo isso que Deus é e que Deus faz por nós. Ele usa o ambiente do campo, depois ele faz a referência ao vale das sombras da morte, e por fim, o salmista passa pelo ambiente da sala de jantar. Esses 3 ambientes devem ser interpretados no sentido metafórico, ou seja, no sentido simbólico, figurado, porque o objetivo principal do salmista é falar muito mais da ação de Deus, do que Deus é capaz de fazer, e não indicar a literalidade destes ambientes destacados no Salmo. No campo, no vale da sombra da morte e na sala de jantar, nós encontramos 3 respostas fundamentais para 3 perguntas importantes que todos nós, volta e meia, em determinadas situações da vida, fazemos em relação a Deus. No campo, nós encontramos a resposta para a seguinte pergunta: o que Deus é? O que Deus é?
no vale da sombra da morte, nós encontramos a resposta para a pergunta: o que Deus faz? O que Deus faz? E na sala de jantar, a resposta é da seguinte pergunta: o que Deus deseja? O que Deus deseja de mim, ou então de todos nós? Sendo assim, quero convidá-los nesta manhã para um passeio. O passeio será curto, não será longo e não demorará. E neste passeio, você já sabe o roteiro. Nós iniciaremos no campo, depois passaremos pelo vale da sombra da morte e encerraremos a nossa caminhada na sala de jantar. E o primeiro ambiente que nós encontramos no Salmo é o do campo. E a pergunta é: o que Deus é? O que Deus é? No campo, para a pergunta, o que Deus é, nós temos uma das mais belas afirmações de fé na relação Deus-ser humano, em que o salmista diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com isso, o salmista mostra quem Deus é e quem nós somos nesta história toda. Ou melhor, mostra quem Deus é e como nós podemos viver esta relação Deus-ser humano. Deus é pastor e nós somos ovelhas do seu rebanho. Para falar da sua fé em Deus e do modo como mantém a comunhão com Deus, o salmista toma como referência uma experiência que é muito comum e familiar em seus dias: a do pastor que cuida das ovelhas, que cuida dos animais, que cuidam das ovelhas que nós conhecemos muito bem. O salmista sabe que, dentre as responsabilidades e as obrigações de um pastor de ovelhas, do pastor que cuida dos animais, está a provisão das necessidades diárias, está o cuidado, está a boa alimentação, está a segurança de cada uma de suas ovelhas, que está sob a sua responsabilidade. E pela familiaridade no conhecimento de tais necessidades, este salmo é atribuído a Davi, que foi literalmente um pastor de ovelhas. E por isso, Davi sabe muito bem das suas obrigações como pastor, das suas responsabilidades e também sabe das necessidades das suas ovelhas. Como pastor que é, Deus nos leva até o campo. O salmista não economiza para descrever uma bela paisagem e o estado de profundo bem-estar que o campo proporciona. O salmista, Davi, fala de pastos verdejantes, fala das águas de descanso, fala do refrigério para a alma e fala também das veredas da justiça. O salmista está falando de coisas essenciais para nós vivermos neste mundo e vivermos bem. Os pastos verdejantes significa alimento. As águas de descanso significa o saciar da sede, e não só da sede física, mas também da sede de vida. Refrigério para a alma significa os momentos de alívio e de paz que todos nós precisamos. Significa os momentos para restabelecer as nossas forças, recuperar o nosso ânimo e reencontrar a motivação. Veredas da justiça significa as decisões certas, significa as atitudes corretas, significa o caminho seguro e honesto a ser seguido mediante a direção do pastor. Todos nós temos desejos, cultivamos sonhos, batalhamos para atingir determinadas metas que estabelecemos. Talvez 2017 não começou como você queria ou como você planejara. Talvez você estabeleceu alguns propósitos no início deste ano e nem terminou ainda o mês de janeiro. E você percebe que será difícil cumpri-los. Diante dos momentos de dificuldades e desânimo,
não perca a fé de que Deus é o seu pastor. Não perca a fé de que Deus é o nosso pastor. E como diz a segunda parte do primeiro versículo, nada me faltará, nada nos faltará, porque Deus é o nosso pastor e Ele sabe de todas as nossas necessidades. O Salmo 23 não foi escrito no contexto capitalista como o nosso, e por isso não pretende sustentar ou favorecer qualquer forma de teologia da prosperidade, muito em voga nos nossos dias e que foi também mencionado no domingo passado na pregação do reverendo Leonildo. O Salmo 23 não foi escrito com interesse em inverter quem é Senhor e quem é servo, no final das contas. Ou seja, não foi escrito para ensinar que o ser humano é Senhor e que Deus é o nosso servo para fazer todas as nossas vontades. Pelo contrário, nada me faltará, como é a expressão de fé do salmista. Não se refere à dádiva de bens materiais, não diz que você ficará rico, não se refere à satisfação de todas as nossas vontades, nada me faltará. Se refere sim à provisão e o cuidado de Deus em relação às nossas necessidades. E há uma diferença muito grande entre necessidades e desejo. Muitas vezes nós não sabemos delimitar, nós misturamos ambas as coisas e nos perdemos entre aquilo que é a nossa necessidade e aquilo que são os nossos desejos. Deus satisfará todas as nossas necessidades, como pastor que é da nossa vida, as quais são muito mais importantes do que os nossos desejos. Quem Deus é? O salmista responde: Deus é o nosso pastor, e por isto supre as nossas necessidades, nos restabelece, nos acalma, nos ajuda, nos alivia dos fardos pesados e também nos fortalece. Como pastor, Deus é aquele que tem poder para nos levar até o campo, a fim de que desfrutemos dos pastos verdejantes, das águas de descanso, do refrigério para a alma e também das veredas da justiça. Mas há um segundo ambiente no Salmo. E o segundo ambiente é o vale da sombra da morte. E a pergunta a ser respondida aqui é a seguinte: o que Deus faz? Nós já vimos o que Deus é. Deus é o nosso pastor. E por isso nada nos faltará. Mas agora a pergunta é: o que Deus faz? O que Deus faz quando estamos no vale da sombra da morte? Quando passamos por este vale tenebroso, o que Deus faz? Como Ele age? E quando o salmista fala, então, do vale da sombra da morte, ele sabe muito bem que a nossa vida não será somente no campo. Ele sabe muito bem, está muito consciente que a nossa vida não será somente nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, não será somente de refrigério para a alma. Infelizmente, nesta vida, em vários momentos, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Mesmo Deus sendo o nosso pastor, o vale da sombra da morte estará presente em nossa caminhada neste mundo, estará presente em nossa história de vida. Todos nós temos vales para serem enfrentados. Todos nós passamos por vales nesta vida. Alguns, é bem verdade, são difíceis de serem atravessados. Os vales causam medo, vales causam pavor. Nos vales nós nos sentimos inseguros, frágeis. Nos vales nós encontramos muitos espinhos que nos machucam. Nos vales nós passamos por muitas decepções. Passar pelo vale da sombra da morte, muitas vezes nos leva a questionar Deus e o que Ele faz. Deus
e onde ele está. Deus, para que ele serve no final das contas? E o salmista responde: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A resposta do salmista sobre o que Deus faz é: Deus se mostra presente. Quando nós passarmos pelo vale, Deus se faz presente. Nos vales, e naquele que é o pior vale para ser atravessado, o vale da sombra da morte, Deus não nos deixa sozinhos. Deus não diz que nós passaremos por esse vale na solidão, sem contar com Ele. Ele não evita que passemos pelo vale da sombra da morte, sem orientação, sem a sua presença, sem Ele estar conosco. Quando estivermos passando pelos vales da vida e pelo vale da sombra da morte, Deus se faz presente, Deus se fará presente. E em segundo lugar, o salmista diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus não apenas se faz presente quando passamos pelos vales nesta vida, ou então pelo vale da sombra da morte, mas a presença de Deus é consoladora. Deus nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ovelhas passam sim por caminhos tortuosos, ovelhas passam sim por caminhos perigosos, difíceis e complicados, mas o vale não é o lugar das ovelhas. O vale não é o seu habitat, não é o lugar onde o pastor deseja que elas permaneçam. O bom pastor estará conosco quando estivermos no vale, quando atravessarmos o vale da sombra da morte. Nós não atravessaremos os vales sozinhos, na solidão, na ausência de alguém para nos ouvir, nos entender, nos consolar e nos sustentar em todas as ocasiões. Nos vales, nós temos as tempestades, os ventos fortes, o frio, mas Deus, com a sua presença consoladora, pode nos tirar dele, nos ajudará a passar por ele e também nos tirará do vale e nos levará para o campo, ou então Deus também pode nos levar para a sala de jantar, sendo este o terceiro ambiente que nós encontramos no Salmo 23. Na sala de jantar, o salmista faz 2 pedidos e uma constatação. O primeiro pedido é o seguinte: preparas-me uma mesa. O salmista pede a Deus que ao chegar na sala de jantar, a mesa já esteja posta com toda sorte de alimentos. O segundo pedido do salmista na sala de jantar é: unges-me a cabeça com óleo. E a constatação que ele faz é a seguinte: o meu cálice transborda. O salmista reconhece que a possibilidade de uma refeição caprichada, de um verdadeiro banquete, da fartura de alimentos porque o cálice transborda, são sinais e manifestações das bênçãos e da bondade de Deus para a sua vida. Tudo seria muito bom na sala de jantar, que é o terceiro ambiente do Salmo 23. Tudo seria muito bom. Seria uma refeição prazerosa e alegre, se não houvesse um pequeno ou um grande problema: a presença dos adversários. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Este é um pedido do próprio salmista. A presença dos adversários pode parecer, para nós, num primeiro momento, aquele que é o estraga-prazer. Diante do banquete, da mesa posta, do cálice que transborda, estão ali pessoas que a princípio nós não desejamos a presença, pessoas que nos incomodam,
pessoas que não nos fazem bem. Mas eles estão ali, a pedido do próprio salmista. E o que o salmista pede a Deus, então, é a oportunidade da reconciliação. Ele quer se reconciliar com os seus adversários. Por isso que no banquete, na refeição, no sentar à mesa, para um momento prazeroso e alegre, o pedido do salmista é também o da presença dos seus adversários. Se ele errou, se ofendeu, se prejudicou, o salmista quer ter a oportunidade de pedir perdão, de estabelecer a paz e de celebrar a reconciliação por meio da refeição conjunta. A sala de jantar significa, então, perdão, reconciliação e comunhão. Nunca foi e nunca será fácil perdoar. Uma das maiores dificuldades na vida humana é, de fato, perdoar alguém. Há pessoas que passam anos sem conversar com a outra, há pessoas que por anos sofrem por carregar em si a ofensa do outro, e há pessoas também que passam anos em sofrimento, desejando, esperando a oportunidade de se reconciliar com quem se tornou inimigo. Perdoar não é fácil, mas é possível. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Sentar em uma mesa para uma refeição festiva, alegre com os adversários, não é fácil, mas isto é o que o salmista pede para si, porque sabe que, embora difícil, é o melhor a fazer em sua vida. Talvez para chegar no campo, nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, no refrigério para a alma, nas veredas da justiça, seja necessário passar primeiro pela sala de jantar. Quando o salmista faz o segundo pedido a Deus, seu pastor, unge-me a cabeça com óleo, na verdade está pedindo para que Deus o ajude, está pedindo para que Deus o capacite, para que Deus dê a oportunidade a fim de se reconciliar com seus adversários. Ele está pedindo que essa obra, esse ato difícil seja auxiliado por Deus, seja proporcionado por Deus, e que Deus vá adiante na preparação desse ambiente para a recepção dos seus adversários. Ele está pedindo: Senhor, me ajuda a perdoar, eu não consigo, é difícil, me ajuda a pedir perdão, me ajuda a sentar em uma mesa para me reconciliar com quem preciso. Talvez o salmista tenha demorado um bom tempo para perceber que não perdoar, resistir ao perdão, que a manutenção do conflito, o coração duro, quem sabe até mesmo o ódio, o planejamento e a execução da vingança não levam a nada. Talvez o salmista tenha passado um bom tempo sendo consumido por tudo isso, até chegar um momento onde ele percebe que a resistência ao perdão, à reconciliação, traz mais sofrimentos e infelicidades para a sua vida. Talvez ele tenha percebido que, em diversas situações da vida, para desfrutar das benesses do campo, é preciso passar pela sala de jantar. É muito fácil pedir para que Deus nos leve até o campo. E também que esteja presente conosco quando passarmos pelo vale da sombra da morte. Mas pedir uma mesa na presença dos adversários é difícil, porém necessário. Para concluir, diante do Salmo 23, podemos fazer uma autoanálise e perceber que esses três ambientes se misturam em nossa vida. Talvez até mesmo num dia só passemos pelos três ambientes. O campo
representa a fase ou as áreas da nossa vida em que as coisas estão bem, quando tudo está sob controle e há plena harmonia. O vale da sombra da morte representa os momentos difíceis, complicados, os momentos desanimadores, onde precisamos da presença consoladora de Deus em nossa vida. A sala de jantar representa o desafio da reconciliação, o perdão, a reconciliação e também o da comunhão. Diante desses três ambientes em nossa vida, as respostas que temos para as três perguntas centrais da nossa fé em Deus são: o que Deus é? Deus é o nosso pastor e não deixará faltar nenhuma das nossas necessidades. O que Deus faz? Deus se faz presente e nos consola nas situações mais difíceis que enfrentamos. O que Deus deseja? Deseja uma vida de reconciliação e comunhão. Tendo Deus como nosso pastor, podemos ter duas certezas. A primeira, podemos contar com a bondade e a misericórdia de Deus durante toda a nossa vida. É desta forma que o salmista encerra o seu salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Faça o propósito nessa manhã de ter Deus como o pastor da sua vida. E a bondade e a misericórdia divina certamente permanecerá, seguirá você em todos os seus dias. Como é bom saber e experimentar a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias em nossa vida. E a última certeza que nós temos na vida, quando abraçamos Deus como pastor, como nosso pastor, né, é a de que a bondade e a misericórdia não se limita apenas a esta vida, mas a bondade e a misericórdia do Senhor transcende a nossa existência aqui nesse mundo. Por isso o salmista conclui o salmo com a seguinte afirmação: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E esta é a dimensão escatológica do Salmo 23. Que Deus nos abençoe e que possamos ter Deus como o pastor da nossa vida. Amém.